Olá, tudo bom com vocês? Bom, o motivo desse vídeo é para falar sobre um tema que eu já tenho vontade de falar há muito tempo, que é a identidade de gênero. É um tema relativamente novo, é porque todo ano, perto do Dia Internacional da Mulher, eu vejo as pessoas compartilharem coisas na internet, piadinhas, depreciando as pessoas que são do gênero são transgêneros, ou transexuais, ou travestis. Depende muito da classificação. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença mais para frente. Mas para a gente entender um pouquinho sobre isso, sobre esse universo da sexualidade humana que é tão complexo, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Bom, só no ano de 1973 que o Conselho de Psiquiatria dos Estados Unidos passou a não considerar a homossexualidade uma doença mental. Para vocês verem, até antes de 1973, as pessoas que eram homossexuais eram consideradas doentes mentais, ou seja, loucas, né? Aí deveria ser tratamento de eletrochoque, aquelas coisas típicas de antigamente que a gente já conhece, né? Mas não nos interessa o mérito aqui não. Apenas no ano de 1975 foi que o Conselho de Psicologia dos Estados Unidos também passou a adotar a mesma conduta, ou seja, 2 anos depois do Conselho de Psiquiatria, o Conselho de Psicologia passou a não enxergar a homossexualidade como uma doença. Aqui no Brasil, a coisa demorou um pouquinho mais a acontecer. No ano de 1984, para o Conselho de Psiquiatria, foi que eles passaram a não considerar uma doença. E um ano depois, em 1985, foi que passou a não ser considerada uma doença por Conselho de Psicologia. Para a gente ver, né, para a gente pensar que não é tão novo assim o conceito de a medicina de pessoas que são estudadas, que fizeram faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, não considerar a homossexualidade uma doença. Então, para muita gente que nem teve tanto acesso a informações e culturas, fica muito mais difícil entender o que se passa nas pessoas, né? Das pessoas que têm esse desejo sexual diferente da maioria, que nada mais é do que uma coisa natural, deveria ser encarada como uma coisa natural. Para designar essas pessoas, o termo que foi utilizado na época era GLS, que seria gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes são os héteros que não tinham problemas em andar junto com as pessoas gays e lésbicas. Para você ver que até no início já existia preconceito. As pessoas que não eram consideradas preconceituosas, que enxergavam a homossexualidade com naturalidade, eles incluíam como uma letra a mais da opção sexual como simpatizante. As pessoas nem eram homossexuais, eram heterossexuais, mas para enxergar aquilo como naturalidade, ganharam uma classificação também na sigla. Com o passar dos anos, essa sigla não foi suficiente para abordar todas as vastas variações da sexualidade humana, principalmente as vastas variações da homossexualidade, que a homossexualidade também não é uma linha tênue, tem homens, tem mulheres, e tem gente que nem se classifica em nenhum dos dois pontos, que são os não binários, mas isso também é outro assunto. Então a sigla mudou para LGBT. Passaram-se as lésbicas como a primeira letra, fizeram uma inversão, antigamente as GLS, os gays vinham na frente, as lésbicas vinham depois, aí passaram-se a colocar as lésbicas como primeira letra. Então virou lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais. Essa parte do T que é mais complicada, porque eu sei que até para mim é complicado entender. Eu tive que pesquisar bastante na internet para tentar definir qual era esse T, porque o T do LGBT significa 3 letras, né? 3 classificações: travestis, transexuais e transgêneros. Vamos para a primeira parte do T, primeira T, de travesti. No meu entendimento, eu posso estar errado, se eu estiver errado, você, por favor,
comentem aqui embaixo. O primeiro T de travesti são pessoas que simplesmente vestem com roupa do sexo oposto, sem necessariamente mudar, fazer a operação de mudança de sexo ou se entender psicologicamente como uma pessoa do sexo oposto. Apenas se veste. Para mim, essa classificação tem as drag queens, tem os crossdress e outras nomenclaturas que possam ser usadas para definir pessoas que usam roupas do sexo oposto. Isso vale tanto para homens que se vestem como mulher, também para mulheres que se vestem de homens. Que travesti é somente precisa travesti com sexo diferente do seu. O segundo T, de transexuais, esse é pessoas que já fazem a cirurgia de mudança de sexo. Já entra uma parte cirúrgica. Então, se você nasceu com pênis, vai lá, passou por a cirurgia, reposição hormonal, todo aquele trabalho que não é um trabalho curto, é um trabalho demorado. E você trocou, passou a fazer a operação de não ter mais um pênis para fazer uma vagina, mesmo que ela não seja artificial, que não é uma vagina, não é de nascença, então foi feita cirurgicamente. Você mudou a sua estética visual. Então você agora não tem mais uma genitália de um sexo, tem uma genitália do outro. Você tinha um pênis e passou a ter uma vagina. E vale justamente para mulheres também. Tem mulheres transexuais masculinos que podem fazer essa mesma cirurgia. É um processo diferente, implantam pênis, tem processo de botar bombinha. Mas também não vou explicar esse mérito aqui no vídeo não, porque vocês podem pesquisar sobre isso e outros vídeos aqui mesmo no YouTube. Tem bastante canais que falam sobre esse assunto. Mas mulheres também podem fazer a mudança de sexo, de uma vagina para um pênis. Eu acho que é um processo um pouco mais difícil, mas pode ser feito as duas coisas, tanto um pênis virar uma vagina, quanto uma vagina para virar um pênis. Nesses dois casos, a pessoa é considerada como transexual, porque ela fez uma transição de sexo. E tem o terceiro T, que é o transgênero. O que é o transgênero? A pessoa que se identifica com um gênero oposto. Não necessariamente a pessoa que é transgênero é transexual. Ela pode simplesmente se considerar, sentir que ela tem, como se fosse, passar a pensar como sexo oposto e ainda assim continuar com a genital sem mexer. Nesse caso, ela só é transgênero, ela não é transexual. Esses termos eu sei que são complicados de entender, eu também estou falando eles em relação ao que eu pesquisei, tá? Eu posso estar errado em relação à divisão de transgênero e transexual, eu li sobre bastante para chegar a fazer esse vídeo e encontrei várias definições e o meu entendimento ficou sendo esse: transexual é aquele que faz a cirurgia e transgênero é aquele que muda de gênero. Se a pessoa só muda de gênero e não fez a cirurgia, no meu entender, a pessoa só é transgênero, ela não é transexual. Nesse caso, para mim, eu incluo a Tami, eu incluo Léo Áquila, e Pipo, que já falou que não fez a mudança de sexo. Se vestem como pessoas do sexo diferente do deles, que nasceram, mas mesmo assim continuam com a genitália sem alterar. Já quem fez a mudança cirurgicamente são transexuais. Nesse caso eu considero a Roberta Close, a Ariadna, que o pessoal nem está falando muito mais, mas vocês devem lembrar dela na época do BBB. Não lembro nem que número do BBB que ela era, mas a Ariadna também fez a mudança de sexo. Então ela, para mim, passou a ser uma transexual. Então mudou de novo, mudou para LGBTQIA+, ganhou mais no final. Onde são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuados. Bom, até os 3 a gente já falou, faltou falar do queer, intersexual e assexuado. O queer, que é o primeiro, engloba todas as letras anteriores, seria um coringa. A pessoa que ainda não se definiu sexualmente, ela não sabe se ela é lésbica, ela não sabe se ela é gay, ela não sabe se ela é bissexual, ela ainda está definindo qual é o sexo dela.
ou se ela vai fazer a operação no futuro ou não, se ela vai virar transgênero, se ela vai virar transexual. Então essa pessoa que ainda não conseguiu definir a identidade sexual que ela vai seguir, o termo que eles usam atualmente é queer, seria um guarda-chuva, ou um termo coringa para todas as pessoas que ainda estão transitando. O intersexual é o antigo hermafrodita, que a gente já deve ter estudado na época de escola, sobre esse tipo de termo, pelo menos na minha época, na época de biologia, dos livros de biologia, a palavra usada é hermafrodita, são pessoas que nascem com os dois sexos, nascem pênis e vagina. Normalmente, quando a pessoa cresce, com estudos de cromossomos e acompanhamento psicológico, os médicos podem optar por uma intervenção cirúrgica e remover um dos dois sexos. Normalmente, essas pessoas são tratadas desde o nascimento pela medicina, por ser uma anomalia genética. Assexuados são pessoas que não têm interesse por sexo por ninguém, ou seja, não tem nenhum dos dois sexos. Ela pode ter nascido ou homem ou mulher, mas ela não tem vontade de ter relações sexuais com ninguém. Então ele é assexuado. Bom, a identidade de gênero, que é o tema do vídeo, é mulher ou homem e passa a se entender psicologicamente como sexo oposto, fazendo ou não a mudança de sexo, a cirurgia, tá? Transgênero não necessariamente precisa fazer a intervenção cirúrgica. Ele pode simplesmente se entender psicologicamente como uma pessoa do sexo oposto sem mexer na genital. Nem Áquila e nem Tami fizeram mudanças de sexo, não fizeram mudanças de gênero. Se sentem como pessoas do gênero diferente que nasceram. Para pessoas transgêneras também vale a classificação de identidade sexual. Um transgênero pode ser heterossexual, um transgênero pode ser homossexual, ele pode ser bissexual, ele pode ser assexuado. Vamos tentar ver se a gente consegue explicar um pouquinho mais isso. Bom, vamos supor, a Tami. Vamos usar a Tami como exemplo, tá? A Tami nasceu do sexo feminino, mulher. Durante um tempo da sua vida, ela se considerava lésbica, então ela era o L da sigla LGBT ou GLS. Depois, com o passar dos anos, ela passou a ver que ela não se entendia como uma pessoa, uma mulher. Ela passou a se entender como homem. Então ela transicionou, passou a ser um homem trans. Então deixou de ser lésbica e passou a ser hétero, porque ela continuou se envolvendo com pessoas do sexo oposto dela. Enquanto ela se achava mulher, ela se envolvia com pessoas do mesmo sexo. A partir do momento que ela passou a se sentir um homem, as mulheres que ela se envolve passou a ser do sexo diferente do dela. Então ela deixou de ser lésbica e passou a ser heterossexual. Léo Áquila, a mesma coisa. Enquanto ele ainda era um menininho, não tinha se entendido como mulher e se envolvia com homens, ele era gay. Depois que ele passou a fazer a transição de gênero, botou silicone, passou a se vestir como uma mulher 24 horas, virou uma mulher, mudou até a identidade, agora ele se chama Leonora, mas ele também passou a ser hétero, porque ele se envolve com homem. Então os parceiros deles não são gays, tá? Tanto a parceira da Tami quanto o parceiro do Léo Áquila são heterossexuais. Já um outro canal aqui no YouTube, que é o Pão na Roda, que é feito pelo Pedro, ele se envolve com um homem trans. Essa namorada do Pedro, ela era mulher, não fez a mudança de sexo, ela só transicionou de gênero, ela passou a se vestir e se entender e agir como homem, mas ainda tem a genitália feminina, mas se envolve com homens. Então ela é um homem trans gay. E se ela se envolvesse com os dois sexos, se ela saísse tanto com homens quanto mulheres, ela seria um homem trans bissexual. Se ela não saísse com ninguém, ou se ele não saísse com ninguém, ela é um termo errado, né? Ele não saísse com ninguém, seria um homem trans
assexuado? Seja, conseguiram entender um pouquinho? Bom, o motivo desse vídeo é porque, como eu já disse no início, é para falar sobre um tema que eu vejo muito sendo compartilhado na época do Dia Internacional da Mulher, e também sobre o que me motivou mais foi um recente vídeo que eu assisti aqui no YouTube, postado no canal do programa De Noite, apresentado pelo Danilo Gentili. Apesar de não ter sido ele a pessoa que gravou o vídeo, quem gravou foi o humorista que trabalha com ele, Léo Lins, usando um vídeo sem informação nenhuma, fazendo piadas, chacotas com esse tema. E a gente vive num país com uma discriminação sexual tão grande que eu acho que eles fizeram um desserviço de vincular isso ainda mais na TV aberta. Se eles não pudessem usar o espaço que ele tem e a TV aberta para poder passar uma informação, uma coisa positiva, fazer piada com um tema desse, também achei altamente sem graça, sem fundamento, sem propósito. Um desserviço, digamos assim. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que tenha sido didático. Eu sei que eu também não sou médico, não sou especialista no assunto. Mas se vocês quiserem entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, leiam, se informem. Não façam esse mesmo papel de compartilhar coisas e denegrindo a imagem de pessoas que você não entende. Às vezes o ser humano tem mania de discriminar e criminalizar ou segmentar coisas que ele não entende. Mas seria tão mais simples e tão mais fácil se a gente procurasse entender do que julgar aquilo que é diferente da gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo no fundo do coração de vocês. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.